Eu quero agradecer ao governador. Nós, através da Comissão de Agricultura, nós apresentamos, ouvindo o segmento de nossos produtores rurais em geral, pequenos, médios, grandes, da agricultura familiar em geral, é que endividados por conta de diversos fatores climáticos que o nosso estado vem amargando, como chuvas extensas por um período, depois um longo período de muita estiagem, chuva de novo, chuva de granizo, enfim, uma série de dificuldades climáticas que impactaram de forma substancial na produção de alimentos. E por essa razão, desde fevereiro, na produção e no retorno, porque se, né, deputado Marcos Garcia, se o produtor perde a sua colheita, ele não tem como pagar os créditos. Além dele ter esse prejuízo, ele fica com dificuldade, deputado Adilson, de tomar novos créditos, porque ele fica negativado. E por conta desses pedidos inúmeros e as inúmeras vezes que nós tivemos que ir no Banco do Brasil para poder negociar um a um essa situação grave, porque passa os produtores do nosso estado, nós já havíamos pedido. Desde fevereiro deste ano, a gente vem pedindo, do ano passado, desculpa, a gente vem pedindo ao governador e intensificamos em fevereiro deste ano, que ele criasse uma política que pudesse estar compensando financeiramente os produtores. E eu quero agradecer ao governador por trazer este projeto que cria, de fato, esta política que vem de encontro aos interesses do produtor. E nesse caso, não foi apenas o produtor que tem 4 módulos fiscais que foi prejudicado. O que significam 4 módulos fiscais? Se uma propriedade, para poder conseguir fazer uma escritura, ela precisa, em geral no Espírito Santo é isso, de 3 módulos fiscais ou 4 módulos fiscais, cada módulo fiscal deste significa 1 hectare, e 1 hectare significa 10 mil metros, ou seja, nós não podemos abrigar nessa proposta quem ocupa uma área de cerca de 3, como são 4 módulos fiscais, seriam 30, 60, 90, 120 metros quadrados. As lavouras no nosso estado, elas são pequenas, mas muitas delas passam um tamanho maior. E nós temos que entender que quando a gente ajuda o pequenininho, ajuda o médio, ajuda os produtores em geral, nós ajudamos na criação e na manutenção de vagas de trabalho, de vagas de emprego. Não é vantagem, as políticas elas têm que atingir, no meu entendimento, elas têm que ter uma equidade. Elas têm que atingir de forma desigual quem é desigual, para poder até criar uma igualdade. Mas neste caso, o prejuízo no campo, ele foi para todo mundo. E na hora que ele prejudica aquele que tem um espaço que muitas vezes é superior ou é até inferior a 4 módulos fiscais, mas se ele não tiver, ele é pequeno também, mas se ele não tiver enquadrado como agricultura familiar, ele não pode ficar fora dessa tomada de crédito, porque muitas vezes a agricultura familiar, o que ela exige? Que é a família que tem que estar laborando naquela terra. Ou seja, se tiver 1 ou 2 empregados que não sejam do seio do núcleo familiar, deixa de ser agricultura familiar. Então tem alguns condicionantes para aquele que também é pequeno e que ele acaba não se enquadrando na agricultura familiar, que ficaria de fora. E no projeto, como ele está, não fica. Então eu acho que o projeto tem que ser aprimorado. As ideias, muitas das iniciativas que a deputada trouxe, elas são interessantes, mas nós temos que pensar que o Espírito Santo é para todos e nós temos que estar traçando políticas, sim, visando melhorar as condições, melhorar as oportunidades para
para os menos favorecidos, mas também não esquecer daquele que é pequeno, mas que não está nessa mesma denominação de agricultor familiar, daquele que é médio, daquele também que é de grande porte. Por quê? Porque o médio e o de grande porte, eles trazem também oportunidades de emprego num país que nós temos 14 milhões de desempregados. Então, no meu entendimento, a proposta, do jeito que ela está, ela pode, inclusive, no decorrer, ela ser melhorada, as ideias que surgem, elas vêm para melhorar, mas nós entendemos que ela, de certa forma, ela atende à nossa ansiedade, por isso nós vamos votar em conformidade com o que foi apreciado pela Comissão de Justiça, votando favoravelmente a matéria, agradecendo o governador pela sensibilidade e que esse projeto ele venha a ser sancionado rapidamente, que ele seja o máximo possível desburocratizado, porque o produtor rural precisa desta ajuda. Esta ajuda ela é bem-vinda, ela vem em boa hora, uma hora de pandemia, uma hora que nós estamos com escasseamento de emprego, uma hora que o campo está endividado e num momento que os pequenos estão numa situação muito pior ainda. Então, por isso, eu voto favorável e eu relato favoravelmente a matéria. É assim que eu relato, senhores e senhoras que compõem a Comissão de Agricultura, e vou colocar a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu vou colocá-la em votação. Como voto, o deputado Marcos Garcia. Minha presidente, voto com o relatório do relator. Deputado Teodorico Ferraz. Eu voto com o relator. Deputado José Esmeraldo. Voto com o relator, com a relatora, brilhante relatora, que hoje penteou o cabelo. Obrigada, meu amor. Como voto, o deputado Luiz Durão. Deputado Luiz Durão. Com o relator. Deputado Emílio Mameri. Como vota? Alô? Deputado Emílio Mameri. Voto com o relator. Deputada Raquel Lessa. Deputada Raquel, como vota? Deputado Adilson Espíndola. Parabenizo Vossa Excelência pelo brilhante relatório e acompanho. Obrigada, deputado. Deputado Torino Marques. Com o excelente relatório de Vossa Excelência, parabéns, querida amiga Janete de Sá. Obrigada, deputado. Saudando a deputada que trouxe algumas informações interessantes, eu devolvo a matéria à mesa e precisamos nos unir para estar traçando nessa casa políticas que venham empoderar de fato, que venham proporcionar oportunidades de emprego e renda para as mulheres do Espírito Santo, que ainda são vítimas de violência e vítimas dessas diferenças no local de trabalho, no ambiente de trabalho e na remuneração.